Fala, Lígia, tudo beleza? Tiago voltando aqui para analisar contigo um fluxograma, um mapeamento e processo feito lá pela galera do TJDFT. Vamos analisar esse fluxo, vamos entender o que esse fluxo representa, vamos ver qual é o processo ou os processos por trás desse fluxo e, mais importante, vamos aprender a notação BPMN, vendo na prática como a galera lá fez, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui, deixa eu trocar minha tela. Já tô aqui. Gente, eu vou deixar o link desse processo aqui embaixo para que você possa acessar e navegar depois nesse fluxo, ok? Deixa eu pegar aqui, olha só, gerenciamento central de serviço, o que eu quero é esse aqui, ó, de requisições. Então, aqui, olha só, tem uma página, né? Eles fizeram hot site, fizeram aqui com todos os fluxos, olha que legal. Todo aqui, ó, eles contextualizam quais são os objetivos e tal, as políticas, os papéis e responsabilidades. Então aqui ele vai explicar quem é o que lá no fluxo. Deixa eu clicar aqui só para ver rapidão. Olha só. Solicitante, olha quem é. Então eu vou ter solicitante, vou ter central de serviços, vou ter equipe solucionadora, vou ter supervisor. Então, tudo isso aqui, cada papel desse, cada responsabilidade aqui elencada associada ao papel, vocês vão ver que isso aqui vão ser o nome das raias no fluxograma, né? A não ser que eu esteja errado, tá bom? Mas deixa eu voltar aqui. Vamos aqui para onde a gente quer trabalhar, que é o fluxo do processo, tá bom? Então, tá aqui um breve texto, mas o que a gente quer ver é o fluxo, o fluxograma, o mapeamento desse processo aqui no Visage. Tem aqui o macro processo de requisições e tem aqui os subprocessos. De antemão, você já tem em mente que esse subprocesso, esses demais, eles vão estar relacionados aqui no que ele chamou de macroprocesso, que é o processo principal de gerenciamento de requisições, ok? Então, vou maximizar aqui e vamos dar uma analisada para ver os elementos. Olha só, galera. Primeira coisa, presta atenção. Eu tenho duas piscinas, ok? Eu tenho uma piscina que está aqui o processo, ó, que é a gestão de requisição, e eu tenho uma piscina do solicitante. Então, eu tenho duas piscinas, ou pools, no inglês, né? Muito comum a galera chamar. Eu tenho duas pools que representam aqui entidades ou processos que estão dissociados. Deixa eu ver o que foi aqui, né? Solicitante. De antemão, de antemão. Eu estou aqui no TJDFT, ok? Se meu solicitante ele está no TJDFT, eu traria esse solicitante para dentro da piscina principal. Contudo, eu fico pensando aqui, eu estou analisando, pensando, analisando, pensando, eu acho que a intenção do analista foi representar que este solicitante ele pode estar fora do TJDFT. Então, nesse caso, eu tenho uma entidade fora da minha entidade, da entidade que executa o processo principal, e aí eu represento essa entidade com uma piscina diferente. Note também que a comunicação entre piscinas, olha só, ela é diferente da comunicação dentro de uma piscina. É essa setinha pontilhada, ok? Ela lembra aquela do documento, ela lembra aquela da anotação, mas ela é diferente. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum documento de saída. Não tem. Bom, se eu tiver, eu aqui, ó, tá vendo, ó? Um documento aqui, achei. Veja que o terminal, a ponta da seta aqui, ela é diferente. Aqui são círculos. E o fluxo de mensagem que representa esses dois fluxos, ele é diferente. Ele é o tracinho e é aberto. Não se preocupa com isso. Quando está lá no Visage que puxa daqui para cá, ele já vai colocar o fluxo correto para você. Mas vamos lá. Eu tenho esse solicitante fazendo uma chamada. Outra coisa, né? Eu não estou indicando essa interação. Eu esperaria que esta conexão ela entre em uma tarefa, um evento de recebimento de mensagem do fluxo principal. E eu não tenho isso. Por exemplo, eu traria, deixa eu ver aqui se está ok, eu traria ela para cá. Mas vamos ver se é isso mesmo. Por quê? Porque esse solicitante é quem starta o meu fluxo.
ok? Então eu traria aquela setinha para cá, para este evento. É tanto que ele está usando aqui o evento de mensagem. Repara bem a mensagem aqui com a cartinha aberta, por quê? Porque ele está recebendo. Quando eu envio uma mensagem, a cartinha é fechada. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum. Ó, aqui ele está enviando. A cartinha, repara aqui, ó, aqui dentro, ó, a cartinha é fechada, tá bom? Aqui também. Pois bem, vamos ver o fluxo. Começo com a decisão. Se for SMAX já registrado, isso aqui deve ser um ticket do sistema dele, ou por e-mail, telefone, Teams, quer dizer, está registrado ou não está registrado. Eu colocaria, eu sempre gosto de colocar uma tarefa antes do gateway, mas não é obrigatório, ok? Não é obrigatório. Eu colocaria uma tarefa aqui, opa, verificar se já foi registrado. E aqui eu trataria como sim ou não, e colocaria o Cmax e tal, e teria divisão do fluxo. Aqui, ele já colocou a opção, né? Smax, que já está registrado, então o fluxo segue para cá, ou as outras aqui que ele vai seguir para cá. Se ele já está registrado, veja bem, faz outra validação. E aqui você já percebe o padrão do analista. Ele não tem esse padrão de colocar essa verificação. Talvez assim, já é um fluxo muito grande, ele quis poupar espaço. Então eu tenho outra divisão de fluxo. É uma repetição? Se for, comunicar que já foi aberta e encerra. E acabou o fluxo. Essa instância do processo ela acabou. Ei, já tem. Então ele até comunica lá, aqui já foi aberta. Caso contrário, não é repetida, ele vai consultar o status da requisição. Se for urgência, como é que ele classifica, né, a urgência ou não? Então ele vai informar o andamento. Se não, ele requisita aqui, ó. E aqui ele vai vir, né? Se for urgência, ele já vem para cá. Se não, ele vai consultar o andamento e aqui eu tenho, informo o andamento e aqui eu venho de novo se tem uma requisição de urgência ou não. O que leva a essa requisição de urgência? Então talvez ele explique essa tarefa aqui, né? Não fica claro para mim quando ele tem que requisitar urgência. Então seria uma tarefinha aqui ou uma anotação explicando quando deve, quando não deve verificar a urgência, tá bom? E aqui ele fala que não necessita urgência e acabou, tá? Acabou porque ele vai consultar o andamento, ele vai dar o reporte do andamento e acabou. Se não, quer dizer, esse solicitante ele tá com aquele ticket ali, ele tá com aquela demanda e ele tá vindo para pedir urgência. Pois bem, nesse caso eu acho que faltou essa interação, né? Necessita urgência, sim ou não? Se nesse pedido o cara já está pedindo urgência, então assim, não ficou claro para mim. Mas aqui eu tenho um fluxo de urgência, né? Seja porque ela já era urgente ou porque ela veio uma requisição de urgência. Então eu entro aqui, aqui eu tenho o link 2, já já a gente chega nele. E eu tenho outra divisão, chamado com nível 2, nível 3 e chamado com nível 1. Pessoal, nível 1, quando você está numa empresa, é aquele chamado para configurar um computador, para resetar uma senha sua, para configurar um software na sua máquina. N2, N3 tem uma mescla aí disso também, né? O N2 às vezes ele vai fazer isso, mas o N3 é quando tem que corrigir um sistema, quando tem que trocar uma peça lá que faz a conectividade, assim. N1 é o mais simples de resolver, N2 e N3 vai ficando mais complicado, tá bom? Então ele está dizendo aqui, ó, se for mais simples, ele vem aqui para o link 2. Detalhe, ó, quando ele envia a setinha do link, ela está fechada. Quando ele não envia, quando ele recebe, essa setinha vai estar aberta. Então, nesse fluxo, a gente vai ver que tem o link 2 com a setinha aberta. Já já a gente chega nele. Vamos seguindo aqui, ok? Aqui só esse usuário informado é aqui abaixo do evento interno, né? Mas se, voltando aqui, né, chegou essa urgência aqui, atualiza a requisição com o pedido de urgência, tá vendo?
Então, nesse caso aqui já vai ficando, né? Pô, alguém pediu urgência, né? De um chamado que já estava aberto. Ele encaminha nota de urgência no Teams, então ele vai lá com o time que está fazendo, coloca a urgência e envia esta mensagem para essa equipe. E aqui trabalhou, né? Aqui, perdão, trabalhou. Claro que ele trabalhou, mas aqui acabou, né? Tipo assim, esse pedaço que a gente viu aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouco o zoom. Esse pedaço aqui de cima é o seguinte: alguém pediu urgência de um chamado que já estava aberto. Aí ele fez isso aqui tudo, tá? E se for um chamado mais simples e que tenha pedido urgência, vamos achar esse link 2 aqui logo. É aqui, ó, link 2, ó. Ele chega para cá, aí ele vem para cá, sob processo de tratamento de requisição de N1. Então, esse time do N1, ele vai fazer lá a demanda. Eu não vou entrar nesse subprocesso aqui. E depois, olha só, se a requisição foi atendida, ele vai resolver a requisição pai. Já está implícito aqui que vem a requisição do cliente e tem uma requisição aberta. Quer dizer, o cliente abre um chamado, aí internamente a área de TI abre outro chamado. E ela vai resolver a requisição pai. Aí representou aqui, ó, que foi resolvida, deve ter sido assim: olha, seu chamado foi resolvido, por favor, avalie nosso serviço, tal. E aqui ele vai fechado pelo usuário o sistema, o usuário solicita reabertura. Que vocês vão vendo aqui, esse fluxo aqui é um pouco para lá do básico. Veja como mapear processo é complicado, minha gente. Veja como mapear processo. O que é que acontece aqui? O usuário, ele teve o chamado resolvido lá pela equipe aqui do N1, olha só. Mas quando o usuário fala: ei, não está resolvido não. Aí ele clica lá no botão reabrir, ou reclamar, ou fazer alguma coisa lá que o sistema tem. E aí ele vai, ocorre uma revisão da solicitação, contatar o solicitante. Um ponto que eu chamo a atenção aqui é o que? Como ele não tem o solicitante dentro do fluxo, tá? Quando ele não tem, por quê? Porque ele colocou o solicitante aqui fora, olha só. Tá aqui fora o solicitante. Ele tem que se virar nos 30 e às vezes, nos 30 não, né? Ele tem que se virar nos 30 aqui e representar essa interação do solicitante aqui por meio das decisões. Veja bem, o usuário solicita a reabertura do chamado. É uma ação que o usuário está solicitando. Então, no momento em que ele fecha a solicitação, o usuário ele vai dar nota ou vai reabrir. E como o solicitante está lá fora, eu não consigo representar isso aqui. Captou? Entendeu? Então é por isso que eu sempre tento trazer tudo num fluxo só. Às vezes até forçando um pouco a barra, né? Se meu usuário sempre fosse interno, nem teria discussão. Eu colocaria ele numa raia dentro da piscina desse processo. Eu acredito que ele fez isso, ele, o analista, porque o usuário pode ser externo. Mas ainda assim, nesse caso, eu representaria ele dentro da mesma piscina. É um trade-off, né, galera? Vocês estão vendo aí, um toma lá da cá. Pois bem, aí aqui ele representa, ó, o usuário solicitou reabrir, então ele vai revisar, vai contatar o usuário, vai conversar com ele, o que foi que houve e tal. E se não conseguiu, ele vai requisitar maiores informações aqui no sistema, ok? Status da requisição alterado. Aqui ele usa um evento aqui de condicional e volta aqui para o fluxo e reabertura em procedente ou procedente, quer dizer, o usuário reabriu, estava errado, então ele fecha. E aqui deve ser um evento de término. Aqui é que está a pesquisa de satisfação, olha só. Requisição em procedente fechada, né? Então, assim, aqui ele terminou. Mas se procedia, olha só, aí eu tenho o loop. Aí ele vai voltar aqui, deixa eu trazer para cá. Voltou para cá para quê? Para ele trabalhar de novo, ok? Então, legal, né? Sempre tem fluxo nessa questão de aprovação, nessa aquisição, nessa questão de fechamento, aquisição.
nessa questão de fechamento. Então, é muito comum você ter loops nos teus processos, tá bom? Pois bem, então, não vamos nos perder. Então, a gente fechou essa perninha aqui do N1. A gente fechou, deixa eu diminuir aqui, ó, para você ver o que a gente analisou desse fluxo. A gente analisou este pedaço aqui de cima, ó, tá bom? Este pedaço aqui de cima. Quando é e-mail, telefone ou Teams, ou seja, quando não está registrado, o que é que acontece? Eu tenho uma nova requisição. Ele vai registrar a requisição. Quem fala ele aqui é sempre aqui, olha só, a central de serviço. A gente está trabalhando sempre na central de serviço. Eu tenho subprocesso de classificação, então ele vai classificar se é N1, N2, N3, possivelmente. Ele vai verificar a base de conhecimento. Quando você liga para o call center lá, eles têm a base de conhecimento, que são aquelas perguntas, aquelas demandas que eles já sabem a solução. Vou dar um exemplo aqui comum, tá? Quando você liga ou quando você interage com o suporte da tua internet, que está tendo uma manutenção na tua área, quando alguém questiona, ei, estou sem internet, então ele vai verificar a base de conhecimento junto com a tua localização e já vê, ei, eu verifiquei que na sua localização está havendo a manutenção, a previsão de retorno é tal hora. Então, a base de conhecimento serve para isso. Mas estou entrando demais aqui nessa base de conhecimento, né? Vamos voltar para o fluxo. Eu tenho novamente aqui uma decisão, serviço documentado e executado pelo N1, serviço não documentado. Se o serviço for documentado, olha só, ele vai entrar no N1, no fluxo de tratamento, e aí vai esse loop que nós já analisamos. Ó. Resolve, verifica se está ok, se não está, aí volta para cá de novo, e aí ele vai entrar nesse loop, ok? Se não está documentado, veja bem que agora eu tenho um gateway novo aqui no nosso processo. Eu tenho o que, minha gente? Eu tenho um paralelismo, ok? Então, ele vai fazer a gestão do conhecimento e aqui ele está encerrando, né, documentação requerida. É estranho ter isso, né, dentro do paralelismo. Então, assim, por quê? Porque quem lê, ele vai ver aqui, fez a gestão e parou, mas não parou esse fluxo por aqui. Ele vai entrar aqui, vai ter um subprocesso de escalonamento, que é justamente, nasce no N1, ele vai para o N2 ou para o N3, e aqui ele tem outro paralelismo. Então você vê, né, que aqui a problemática de abrir paralelismo não fechei, isso não é uma boa prática, tá bom? É sempre bom a gente ver quando a atividade paralela abre, quando ela fecha. E aqui ele já enlinhou naquele link, né? Então assim, nem sempre entra no paralelismo, então assim fica um pouco confuso isso. Eu tentaria evitar isso daqui, tá bom? Eu não analisei esse fluxo aqui para saber se ele lança aqui um evento, mas eu acho que não. Pois bem, mas esse paralelismo aí não tá legal nesse fluxo. Mas aqui o que acontece? Ele tem o escalonamento, então ele vai ficar acompanhando a requisição até que ela seja resolvida e fechada. Ok? E lembra aqui que ele vai ficar só acompanhando, então assim, vamos lá. Aqui, ó, a central de serviço. O que é que ele está me dizendo? Que aqui acabou a missão dele. Ele vai acompanhar a aquisição, que é uma varredura que ele deve fazer esporadicamente lá para ver o que é que estava aberto, o que é que ele tem para acompanhar até que ela foi fechada. Mas, como essa demanda não é dele, o N1 ele só acompanha para dizer para o cliente como estão as coisas, ele vai encaminhar. Essa demanda é uma demanda de fornecedor interno, então ele vai ter o subprocesso de fornecedor interno. Que eu creio, eu não vou entrar, mas está naquele fluxo lá da página que eu mostrei para você. Ele vai abrir uma solicitação para o fornecedor interno e aqui ele está escalando para o fornecedor interno. Que legal, ele usou escalation aqui, porque é uma instância diferente da dele, é outra instância que vai resolver esse problema, ok? E para ele aqui terminou.
Se não, aí ele vem aqui, ó, fornecedor interno, se não escalonamento para N2, eu não precisaria, tá, gente, desse gateway e esse gateway, porque eu posso ter esse gateway saindo para cá, aí eu explicaria qual é a condição para ele. Aqui é para o N2 e aqui é para o N3, então eu não precisaria desse segundo gateway exclusivo aqui, tá bom? Eu já viria para cá direto ou para lá direto. Pois bem, voltando aqui, ele vai analisar, mas aqui já não é mais a central de serviço, ó, aqui é o N2. Aqui ele estava trabalhando ainda com N1, ó. N2 fornecedor interno ou N2 externo, deve ser. Deixa eu ver aqui o que aqui ele colocou, N2, né? Então, se não é interno, é externo, tá bom? Que vai analisar requisição correta, vai tratar requisição filha incorreta, então vai informar o erro, né? Aqui ele vai pedir um ajuste. Vamos ver o que esse link 1 faz, ó. Aqui ele está mandando o link 1. Vamos procurar o link 1 aqui. Ó, o link 1 aqui ele vai fazer o escalonamento, quer dizer, ele vai ajustar a tratativa. Não era para mim, era para outro nível. Então ajuste aí ele vai ajustar. Tá vendo, ó? Ele vai colocar, quer dizer, essa demanda aqui, ué, será que eu pulei aqui? Deixa eu voltar. Tava aqui em cima. Esse caso aqui de demanda incorreta, ele está mandando para o N1 classificar de novo, classificar corretamente, tudo bem? Mas se a demanda era para o N2 mesmo, eles vão tratar a requisição, se tem garantia, subprocesso de acionamento de garantia. É muito comum também esse gatewayzinho, né? Que é isso, ó, essa tarefa, eu faço um split aqui, eu separo o fluxo só para esse ajuste, né? Ele precisa acionar a garantia, senão ele vem aqui direto e precisa de escalonamento, quer dizer, precisa de mais alguém, né? Precisa de um ajuste, precisa de uma autorização, precisa de alguma coisa. Então ele coloca aqui que precisa e manda para o N1 redirecionar. Porque novamente essa demanda não vai vir para o N2, de repente é um caso onde ela vem para o N3, né? Estou escalonando, então, se o primeiro, o segundo, o terceiro são hierarquia de complexidade, eu estou escalonando, do N1 vai para o N2 ou direto para o N3, mas do N2 deve ir para o N3, tá bom? Via N1. Porque o N1, minha gente, ele faz esse roteamento, ele é quem controla esse fluxo de demandas, tá bom? Pois bem, não precisou, então essa demanda aqui é do N2 mesmo, aí de novo eu tenho um paralelismo que abre e não fecha, né? Eles vão resolver a requisição em paralelo. Se aqui tá errado, tá? Aqui é não necessita documentar e necessita documentar. Então aqui eu tenho um gateway exclusivo e não paralelo. Se necessita, eu vou resolver a requisição. E se houve necessidade de documentação, eu vou colocar o GERCOM. Vou fazer a gestão disso. Ó. Seria um fluxo mais ou menos desse aqui, ok? Mais ou menos desse aqui. Após essa tarefa aqui, ele vai resolver e, se necessário, ele vai documentar. Eu faria assim. E nem precisaria colocar esse evento aqui, essa mensagem aqui, mas terminaria aqui com a requisição resolvida, porque ele manda esse requisição resolvida. Eu tenho algum evento que monitora isso em nível de N1, tá bom? Que avisa para o cliente. Essa eu fiquei curioso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui os macroprocessos, requisições, classificação da requisição. Eu tenho, ó, do acompanhamento. Eu devo ter aqui um evento de início com requisição resolvida. Deixa eu ver. Requisição escalonada. Requisição escalonada. Não, não é esse. Deixa eu voltar aqui. Não, não é isso. Não tem aqui. Deixa eu voltar. Eu tô aqui nesse fluxo, deixa eu voltar para ele. Estou aqui já com ele aberto, né? Pois bem,
ele tem aqui, mas ele não tem um processo onde tem essa requisição resolvida. Ou pelo menos eu não vi aqui agora nas pressas, né? Deixa eu ver aqui, esse vídeo ele fica um pouco longo, né, minha gente? Mas peço um pouquinho de paciência aqui, é um fluxo denso. A gente precisa explicar, analisar ele com carinho, com cuidado. Falar nisso é uma coisa que eu não comentei aqui, olha só. Esse evento, né? Esse evento aqui, um múltiplo que ocorre por duas condições. Ou fechamento ocorrido após 48 horas ou pelo usuário. O que é que ele está dizendo aqui? Quando ele fecha, automaticamente ele espera 48 horas para enviar a pesquisa de satisfação. Quando é pelo usuário, é direto. Esse evento aqui ele não está também muito bem representado, porque eu deveria ter um gateway aqui expressando essas condições e chegando aqui no envio de pesquisa de satisfação, tá bom? Que eu também não trataria como um evento, minha gente, eu colocaria uma tarefa aqui. O analista que faz esse fluxo, ele tem esse estilo, ele, na minha humilde opinião, ele engole algumas tarefas aqui que para mim é importante, tá bom? Mas veja bem que nós conseguimos entender o fluxo, mas tem algumas tarefas aqui que eu acho interessante colocar. O que eu percebo é que esse analista gosta muito dos eventos, beleza? E o que é que acontece? Tiago, mas e aí? Eu percebo aqui, eu percebo aqui uma automação de processo numa ferramenta BPMS. Por quê? Porque eu tenho muitos processos começando com eventos, eu tenho um envio de pesquisa de satisfação. E aí, em algum momento, eu tenho um processo que starta com esse evento, ele vai observar esse evento e vai fazer alguma coisa. Quando a gente automatiza, a gente tem que usar muito os eventos aqui nos nossos fluxos. Quando a gente transmite o conhecimento, aí a gente pode lançar mais mão de tarefas com o tipo de evento lá, tarefa de envio, de recebimento, ok? Mas veja bem que eu tenho isso aqui, sempre que eu tenho um evento, eu vou ter um processo startando com esse evento. De fato, minha gente, nós analisamos todo esse processo. Veja o que é o mundo real, galera. Isso aqui é o mundo real. Isso aqui é o mundo real. É um processo grande. Tiago, mas e aí? Daria para diminuir? Daria. Daria para diminuir esse processo. Daria para usar mais subprocesso. O analista utilizou aqui vários subprocessos. Eu faria mais. Eu faria mais, né? Porque mapear processo é igual escrever. Cada um escreve de um jeito. Você percebe aqui, o analista, ele colocou o solicitante numa raia, numa piscina diferente. Eu já evito isso. Eu sempre tento trabalhar com a piscina única, ok? Até expliquei para vocês nesse vídeo o porquê disso. Para representar melhor. Ele já gosta de eventos. Eu já gosto mais das caixinhas, das atividades e tudo mais. Teve uma derrapadinha ou outra ali no uso do gateway, né? Vocês viram aqui comigo. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, o estilo React, onde a gente consegue analisar um processo do mundo real por um analista real, né? Não um exemplozinho de prateleira, mas você vê como funciona, como são usados os elementos, como cada analista trabalha de um jeito, tem sua forma de mapear, de representar esse conhecimento. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo, se inscreve. Se você tem alguma dúvida, pergunta também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fica com Deus. Valeu!